Boa noite, amados, paz e graça. Chegou mais uma quinta-feira do estudo da palavra, um tempo especial, né? Um tempo muito importante, onde a gente para todos os afazeres para estar estudando a palavra de Deus. Para mim sempre é um privilégio poder estar conversando com você. Você que me assiste agora ao vivo através dessa live, como os nossos queridos irmãos Pedro Bufão e a irmã Dorildes, lá em Umerê. Para nós é sempre um prazer tê-lo junto. Que Deus continue abençoando a vida dos amados. Parabéns pelo aniversário de casamento que fizeram nessa semana, né? Eu lembro quando vocês fizeram 25 anos, eu que celebrei aquela cerimônia tão legal, e que Deus continue abençoando os amados. Também sou grato a Deus pelas pessoas que vão nos assistir depois, mais no YouTube, ou talvez no Facebook. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Que a alegria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar o coração de cada um. Eu quero estar orando pela vida de vocês, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa entrar, trabalhar e fazer morada na vida de cada um. Pai de amor, Pai, na tua misericórdia, na tua infinita soberania, declaramos que tu és Rei. Declaramos que tu és o nosso Deus, tu és o Senhor da nossa vida. Tudo, Pai, tudo que fazemos, tudo que planejamos é para o teu louvor, para a tua glória. Sabemos que passamos momentos difíceis, momentos de limitação, mas temos um Deus forte, um Deus todo-poderoso, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Esse Deus que é o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, que está sempre pronto para nos abençoar. Que na força do Espírito Santo de Deus possamos estar agora estudando a tua palavra. Uma palavra que não vem de homens, mas é uma palavra que vem do próprio Deus. Pois eu oro, Pai, grato em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse tempo que passamos, tempo de alegria, um tempo de gratidão porque sabemos que Deus está no controle das nossas vidas. Eu sou grato a Deus pela vida da minha querida cunhada Helenita, né? Ela fez uma intervenção cirúrgica e um cateterismo, e eu agradeço a Deus porque ela hoje já recebeu alta, já está em casa novamente, já está postando aqui agradecendo a todas as pessoas que oraram pela vida dela. Nita, que Deus continue abençoando e que você continue sendo esse brilho na vida da família. Eu quero, amados, estar compartilhando, continuando com a nossa linha que estamos trabalhando, quem é Deus? Já estamos a alguns estudos bíblicos. Se você perdeu algum desses estudos, você pode ir lá no YouTube e procurar, que você vai encontrar. No YouTube da Primeira Igreja Batista de Papanduva, você vai encontrar esses estudos. E vem uma sequência. Nós começamos alguns dias atrás pensando quem é Deus. Aí nesse pensamento nós fomos um pouquinho mais profundo, né? Conhecendo a Deus pessoalmente. Nesse conhecer a Deus pessoalmente eu coloquei 4 princípios para que a gente possa entender e conhecer a Deus. O primeiro princípio, nós temos que saber que Deus nos ama. E Ele é maravilhoso. E Ele tem prazer em cuidar de todos nós. O segundo princípio, temos que ter a certeza que somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Mas através da interferência de Jesus Cristo, nós somos redimidos. Esse é o terceiro princípio. Através de Jesus Cristo veio a solução de Deus para o homem que estava perdido. Aquele homem que estava separado, aquele homem que estava negligente. E o quarto princípio, como eu posso fazer para ter esse Deus pessoalmente? É através de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então esse foi o primeiro estudo que nós trabalhamos. Quando começamos a pensar quem é Deus, eu deixei assim bem claro quem é esse Deus que se deixa conhecer pessoalmente.
Quem é esse Deus que se faz conhecido para nós, que nos leva a interagir com Ele, a ter uma vivência com Ele? Ele é o Deus único, o Deus verdadeiro. Ele é um ser espiritual e pessoal. É esse Deus eterno, infinito, imutável. É o nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é perfeito em santidade. Quando pensamos dessa forma, nós entendemos que Ele é o Criador. Tudo foi criado sobre a ordem do Senhor. Por isso que nós entendemos, como Criador, Ele é um Deus infinito. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é infinito em perfeição e santidade, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós entendemos que Ele é esse Deus todo-poderoso, nós devemos reverência. Temos que prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Temos que prestar obediência. Obediência significa respeitar a autoridade em submissão. Quando nós entendemos tudo isso, nós imaginamos Deus na sua essência, como triunidade, o Deus eterno. Ele se revela de que forma? Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na última semana, eu compartilhei com você sobre o Deus Pai. Eu dividi em 3 partes agora: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na semana passada eu falei sobre Deus Pai. Como Deus Pai, o que Ele é? Ele é provedor. Ele é a própria criação, Ele é a própria demonstração do seu poder, quando Ele criou todas as coisas e criou o homem. Também nós podemos observar que Ele é o Deus amoroso. A característica de Deus é amor. Por isso que a palavra de Deus fala: quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Se Deus é amor, nós temos que aprender a amá-lo de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo. Por que nós temos que amar? Porque Deus, Ele é o protetor. Nessa proteção, não é só do cuidado, mas é da provisão. A provisão, Ele é o Deus que se manifesta na nossa vida de diversas formas, nos abençoando, nos protegendo, fazendo com que nas nossas fragilidades, não apenas nas físicas, mas Deus se mostra com todo cuidado. Ele nos protege, Ele nos alivia. Quando a gente olha para a vida de Pedro, né? Quando Satanás pede para peneirar Pedro, Deus não permite, porque Ele conhece o mais íntimo do ser humano. Se Ele conhece, Ele nos cuida, Ele nos fortalece em todo o tempo. Mas Ele também, na sua essência, Ele é o Pai eterno. Uma das angústias de nós como filhos é a dificuldade de estar longe do Pai. Quando nós, como filhos, estamos longe, nós sentimos a necessidade de se aproximar. E Ele é eterno, Ele nos alivia de todas as angústias, porque nós somos limitados. Eu tenho meus filhos, todos eles, só tenho uma filha que mora com a gente. Aí tem um filho que mora em Videira, uma filha que mora em Videira, outra filha que mora em Curitiba. Então, como é difícil, nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço, pela distância. Não podemos estar com eles em todo o tempo como gostaríamos. Mas Deus, Ele não é limitado como nós. Ele é eterno, Ele é provedor. Ele pode estar com a gente em todo o tempo. Ele faz com que a gente viva uma vida conforme o seu propósito. Entendendo tudo isso, nós sabemos que Ele é Salvador. Através da sua provisão, através do seu amor e através da sua proteção, Deus faz com que possamos ser resgatados em Cristo Jesus. E é justamente disso que eu quero falar, desse Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Deus Filho, Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tem um papel especial na nossa vida. Qual é o papel? O papel da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. É algo que você recebe mesmo não merecendo.
Esse é o nosso Deus Filho. Ele aceitou prontamente, imagine, né? Desde quando Deus Pai disse que de uma mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus já estava pronto para abrir mão da sua glória nos céus e vir à terra para morrer e depois ressuscitar por todos nós. Jesus, com sua graça, na sua infinita bondade e misericórdia, ele foi obediente às ordens do Pai. Simplesmente executou, sem desistir. Chegou um momento que ele pede ao Pai: Pai, se possível for, arruma outra forma de salvar a humanidade. Na Bíblia fala: se possível for, afasta de mim esse cálice. A situação está difícil. Como está complicado. Mas ele abriu mão de tudo isso para morrer numa cruz por cada um de nós. O Deus Filho, ele veio como Salvador, como aquele que pagou o resgate, como aquele que veio para te libertar, tirar tuas algemas, tirar as tuas vendas e te dar uma nova vida. Foi através da sua ressurreição que nós entendemos tudo isso. Jesus, na sua infinita misericórdia, nós sabemos que ele está, quando pensamos nessa triunidade, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ele está desde o início da criação junto com o Pai. Em João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou em outra tradução diz, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando entendemos isso, nós conseguimos compreender que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz que nós buscamos em todo o tempo. Quantas pessoas, dizem, porque a luz estava tão próxima. Ela continua no mesmo lugar. Você que se afastou dela, você que se afastou de Cristo. Esse verbo que se fez carne, esse verbo que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele se demonstra assim para nós. Jesus se demonstra como essa palavra que veio para nos salvar, para nos redimir de todos os nossos pecados. Amados, quando nós vamos lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, tá? Tu abre a tua Bíblia, já é o livro de Gênesis, a gente vê que Deus criou quase tudo somente pela palavra, dizendo, dando ordens, haja e ouve. Então, ele está dizendo que foi através de Jesus que as coisas foram criadas. Ele é a palavra desde o início. Quando ele criou, somente teve um momento que ele usou o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, foi na criação do homem. No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E ele mesmo moldou aquele homem do pó da terra, do barro, ele criou e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E aquele ser se tornou um ser vivente. Amados, quando nós entendemos que tudo foi criado pela autoridade e o poder de Jesus Cristo, nós sabemos que nós estamos na caminhada certa. Quando somos dependentes de Cristo, nós vivemos algo muito precioso. A palavra de Deus diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre
todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Isso, se você quiser ler mais tarde, está lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9, mostrando que, para a glória do Pai, Jesus Cristo, como Filho, se revelou, e toda língua, todo ser humano, no céu, na terra, embaixo da terra, tem que se prostrar perante esse Deus. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade, todo o poder. Pelo seu nome, nós podemos expulsar demônios, curar enfermos, fazer grandes coisas no nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador, juntamente com o Pai. Ele é aquela pessoa que está intercedendo por nós. A palavra de Deus diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O Filho, Jesus Cristo, homem. Esse é o nosso mediador. Quando nós buscamos nesse mediador, nós encontramos a verdadeira felicidade. O Filho de Deus. Como que você pode ter a certeza que Jesus é o Filho de Deus? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, aliás, no capítulo 5, versículos 17 e 18, a palavra de Deus fala dessa forma. Jesus respondeu com essa resposta. Eu lhe digo, verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que o Pai fazer, porque o Pai faz e o Filho também faz. O que Jesus estava dizendo? Eu sou imitador do Pai. E o apóstolo Paulo, ele também nos orienta dessa forma. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Filho imita o Pai, porque ele tem prazer, porque ele sabe que a essência do Pai é amor. A essência de Deus, através de Jesus Cristo, é o Salvador da humanidade. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus fala, e ela dará a luz a um filho, e você lhe dará o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo do Senhor falando para José, que aquela virgem, aquela mulher que foi agraciada pelo Senhor, ela daria luz a essa pessoa especial, ao Filho de Deus, e era para pôr o nome dele Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Como Salvador, pense o privilégio, nós somos salvos, resgatados por Jesus. Por quê? Porque ele é o Cordeiro. Em João 1,29 fala, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava declarando e mostrando, olha, é esse que eu anunciava. Essa voz que clamava no deserto estava mostrando que chegaria o momento que viria o Filho de Deus para tirar o pecado do mundo. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus, Filho Todo-Poderoso, que está interferindo na humanidade, que está nos resgatando. É esse Deus que nos alimenta. Por que que ele nos alimenta? Porque ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Em João 6,35, Jesus diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se você entende que Jesus é teu Salvador, que ele é o Cordeiro, que ele se doou lá numa cruz para te salvar, você entende que ele é o teu alimento diário. É nele que nós buscamos o sustento. Quando buscamos o sustento, nós entendemos que quando somos alimentados por Cristo,
nós nos transformamos na luz do mundo, porque ele mesmo é a luz do mundo. João 8,12, a palavra de Deus fala, né? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Você sabe o que é trevas? Trevas é a ausência da luz. Então as trevas não foi Deus que criou. As trevas é quando o homem se ausenta da luz que é Cristo. Cristo é a luz do mundo. O Filho é a luz do mundo. Reflete a imagem do Pai. Como ele é a luz do mundo, então nós também entendemos que ele é o único caminho. Não existe outro caminho que leva ao Pai, a não ser o Filho. João 14,6, a palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu pergunto para você nesta noite: como você tem visto Jesus na tua vida? Será que você tem colocado como prioridade? Será que você tem colocado ele como caminho que te leva ao Pai? Ou você tem buscado outras coisas? Será que você tem deixado a luz do mundo refletir em você? Como é difícil você esconder algo num lugar onde é claro. Mas na escuridão é muito fácil. Na escuridão, naquele breu, é fácil de você esconder. Mas Jesus está falando para você nesta noite: saia da escuridão. Eu sou o caminho que te leva à luz. Eu sou esse caminho que te leva ao Pai. Eu sou esse caminho que te alimenta em todo o tempo, porque eu sou o pão da vida. Eu sou esse caminho que se sacrificou lá na cruz do Calvário para que você pudesse andar nele. É isso que Deus está falando para nós. E através do meu sacrifício vicário na cruz, como filho de Deus, eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Salvador. Você crê dessa forma? Você crê que Jesus é o teu Salvador? Você crê que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o Filho, Jesus Cristo? Quando você crê dessa forma, você entende que tudo está no controle. Tudo está sob a autoridade do Pai. Por isso também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, sob o nome de Jesus, todo joelho se dobre. Tudo que há no céu, na terra, nas profundezas, se prostrem perante o nosso Senhor. Você quebrou o teu orgulho e tem se prostrado perante Deus? Você já quebrou essa tua fase de viver na humanidade como controlador de tudo? E já pediu: Senhor, habita no meu coração. Pai, manda teu Filho entrar no meu coração, porque ele é o mediador com o Pai. E eu, quando entendo isso, eu consigo viver uma vida entendendo que ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu vivo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso. Na próxima semana eu vou estar falando sobre o Deus Espírito Santo, os atributos e as qualidades, que você possa realmente estar meditando nessa semana. Será que eu estou deixando o Deus Pai trabalhar na minha vida através do seu Filho Jesus Cristo? Será que eu estou entendendo que o único caminho está em Jesus e é Jesus? A palavra de Deus não diz que ele é um caminho, ela diz que ele é o caminho. Se Jesus é o caminho, no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Que você viva essa palavra verdadeira. Não fique buscando em coisas que não procedem à verdade. Busque no Senhor, busque através da Bíblia, que realmente você vai viver uma vida no sobrenatural de Cristo. E é justamente por você que eu quero estar orando. Quero estar orando pelo Christian lá em Curitiba também, um grande menino que nós acompanhamos o seu crescimento, pela Franciele no Monte Castelo. Fran, que Deus abençoe você e a tua casa, que Deus possa estar cuidando de cada um. Que o Espírito Santo de Deus faça morada na tua vida e traga novamente a essência e a alegria, porque Ele pode todas as coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por Tu ser um Deus verdadeiro, por Tu ser o único Deus do qual nós nos prostramos, nós nos rendemos, esse Deus tão poderoso, esse Deus tão especial, esse Deus maravilhoso, Deus eterno. Os atributos de Deus na minha vida têm que ser resplandecidos, Pai. Que a Tua glória e a Tua felicidade venham reinar em todo o tempo na minha caminhada, Pai. Tu és o Deus forte. Tu és, Senhor Todo-Poderoso. Trabalha no coração de cada ouvinte, Senhor. Trabalha na mente, esteja, Senhor, restaurando a vida das pessoas, esteja, Senhor, trazendo paz, alegria, esteja trazendo, Pai, conforto, prosperidade, esteja, Senhor, trazendo mansidão, esteja trazendo, Senhor, domínio próprio para cada coração, para que possam viver verdadeiramente a alegria, a paz, o gozo do Espírito Santo em suas vidas. Eu abençoo, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão assistindo essa live, das pessoas que vão assistir futuramente. Que Teu Santo Espírito abençoe cada um de nós, pois eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Que Deus abençoe você, a tua casa. Tenha um restante de semana abençoado no Senhor. No próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto dominical. Você vai ser muito bem-vindo. Um abraço também para o Nelson, lá de Videira. Nelson, Deus abençoe você. Você está sempre nas nossas orações. Cuide, que Deus cuide de cada um de nós. A Gertrude, a Gessilda lá em Araucária também, Deus abençoe cada um de vocês. Se eu esqueci de alguém, Deus conhece cada um. O Rony também? Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus.